Palavra de Deus na minha boca, em nome de Jesus. Nós vamos, nessa noite, fluir segundo a direção do Espírito Santo. Vamos orar em nome de Jesus, vamos mergulhar nas Escrituras. Senhor, nós te damos honra, glória e todo louvor. Não fomos nós quem te escolhemos, não fomos nós quem te achamos, não fomos nós que demos início a tamanha obra, mas foste tu que nos achastes quando perdidos estávamos, que enviastes a tua palavra quando clamamos e que com o braço poderoso salvastes aqueles que confiaram em ti. Te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai fazer e já está a fazer. A minha oração nessa noite é que tudo aquilo que impede que os ouvidos que me ouvem se tornem na multiplicação daquilo que fizeste em mim, seja quebrado, seja exposto. Que aqueles que me ouvem possam contender pela fé, possam contender para guardar a palavra que de mim receberam, possam guardar em seus corações, combatendo o bom combate, negando-se a si mesmas, por amor à fé e à verdade. Minha oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que eles aprendam a reter com gozo o que o Senhor lhes tem dado, no nome de Jesus. O que o Senhor lhes tem dado e o que o Senhor lhes tem confiado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu espero que você esteja bem nessa noite. Nós vamos começar o nosso texto a partir do 1 de Pedro, capítulo 5. Estamos só com algumas falhas técnicas no sinal da internet, porém será uma grande bênção. Amém? 1 de Pedro, capítulo 5. Glória a Deus. 1 de Pedro, capítulo 5. No versículo 5. Vamos ler do capítulo 5, versículo 1 ao versículo 9. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas com ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus. Quero dar-te um exemplo antes de nós aprofundarmos estas passagens.
1 de Pedro 5, do 1 ao 9, é um conselho, uma advertência de Pedro, o apóstolo, aquele que viveu com Jesus 3 anos e meio, aquele que foi tentado, mas depois foi restaurado, e que a partir daquele momento aprendeu a negar-se a si mesmo e aprendeu a viver unicamente para aquilo que Deus o tinha chamado. E Pedro venceu quando se tornou humilde. Pedro errou quando ele olhava para si mesmo dizendo: não, eu não cairei. Mestre, eu darei minha vida por ti. Pedro acertou quando ele tirou os olhos de si mesmo, olhando para Jesus. E quando foi perseguido, ele morreu uma morte até de cruz, pedindo somente que fosse crucificado de cabeça para baixo. Então nós vemos algo muito interessante. Um homem que a princípio olhava para si mesmo e falhou. Mas ele olhava para si mesmo nas coisas, supostamente nas coisas de Deus. Ele olhava para o que é que ele poderia dar a Deus, o que é que ele podia fazer com as coisas de Deus. Na sua determinação, na sua força de vontade. E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, me negarás. E Pedro foi surpreendido na sua própria fraqueza. Por isso disse ele aqui: sujeitai-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Porque ele resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Quando Pedro entendeu isso, ele tornou-se humilde perante o Senhor. E Satanás não lhe venceu mais. Nessa noite, o Senhor quer destruir a acusação sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas você precisa de saber reconhecer a necessidade de mudar a dureza do teu coração e deixar Deus transformar-te, não naquilo que tu podes fazer, mas naquilo que o Senhor quer fazer. Glória a Deus. Amém e amém. Enquanto eu orava sobre ficar firme na fé, duas cenas vieram à minha mente. Primeiro, a cena de um grupo de pescadores que foi ameaçado ou impedido de continuarem a pescar se não aceitassem remover das suas embarcações o nome nos barcos Emanuel e outros que tinham a cruz. Eles foram ameaçados que, se eles não negassem a sua fé, correriam o risco de perder a sua licença de trabalho. Assim, muitos cristãos a nível mundial são perseguidos. Eles debatem-se diariamente com oposições à sua fé, contrariações, criando até leis injustas somente para lhes fazer tropeçar. E quem as cria, quem os faz, ele acredita sempre que nunca está a fazer nada contra Deus, mas sempre num outro interesse. Acreditando, inclusive, como Jesus falou, muitos pensarão estarem a fazer um favor a Deus quando vos perseguirem. E o segundo cenário que eu vi quando eu orei hoje sobre esse ponto, ficar firme na fé, foi quando estávamos hoje a fazer o pagamento de um serviço, que consultando nós ao telefone foi dito que seria um valor de X. E quando postos lá, disseram que o valor era XY. E tentando argumentar porque é XY, é XY, é XY. E eu disse: desculpa, não foi isso que nós ouvimos. E se não foi isso que nós ouvimos, como vocês podem fazer algo que vocês não disseram? E o que eu estou a tentar te mostrar é como muitas das vezes somos bombardeados para abrir mão daquilo que é o nosso direito, da nossa fé. E a Bíblia nos fala para ficarmos firmes.
Quando nós falamos de firmeza, estrutura, de não abrir mão, de não abandonar aquilo que Deus começou em ti. Não pense que isso tem a ver com você sair da igreja, mas tem a ver com aquilo que Deus falou contigo ser aquilo aonde você permanece. Faça chuva, faça sol, neve, venha a areia do deserto, o que for. Que você aprenda a contender pela fé. Pedro disse no versículo 8, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo ao vosso redor, o vosso adversário, ele brama como um leão. Aqui a Bíblia fala do diabo como o leão, mas em Gênesis aponta o diabo na forma de uma serpente. O leão assusta, ele ruge, ele é violento, mas a serpente não. Ela é astuta. E se você não der conta, ela vai te enrolando e vai te levando ao desgaste sem você se aperceber. E é necessário, a Bíblia diz, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Ao longo dos anos eu venho ensinando a necessidade de nós crescermos na palavra de Deus, crescermos no conhecimento, ganhando raízes profundas, a estrutura que nós falamos aqui, para que você seja firme naquilo que o Senhor falou para ti. Diz assim aos presbíteros, à liderança da igreja: apacentem o rebanho de Deus entre vós com cuidado, não por força, fruto de um coração dedicado para cuidar dessas pessoas, não forçando essas pessoas. Mas essa força aqui que ele está a dizer, queridos irmãos, diz ele assim, não por força, mas voluntariamente. Tem a ver com não de eu forçar a ovelha, mas é de não ser eu a ser lembrado a minha função, mas que eu tenha um coração voluntário. Não por força no sentido de eu manipular, exigir isso e aquilo para eu poder servir, para ter cuidado dessas ovelhas. Mas ele diz aqui, mas voluntariamente. Ouvimos muitas das vezes dizer que até para cantar uns hoje exigem que têm que estar num hotel de 5 estrelas, numa condição assim, assado. Eu acredito que há condições, sim senhora, e das quais não devemos abrir mão. Mas ele está a dizer aqui, não forcem as coisas. Não exigem, mas voluntariamente. Procede de um coração nem de torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem de torpe ganância, ele está a dizer aqui, não vê vantagem nisso, mas que você tenha um ânimo de bom ânimo, encorajado para servir, para cuidar das coisas, independentemente até de você ser prejudicado. Eu lia algo que alguém escreveu sobre que o princípio de honra é um princípio, eu vou querer ler isso, procurar esse texto. É um princípio importante que as Escrituras nos advertem, que o reino dos céus é baseado nisso. Vou ler assim aqui, diz assim, um dos princípios mais importantes do ramo espiritual é a honra. Esse texto nem é meu. É de alguém que eu ensinei e realmente, uau, é verdade. Um dos princípios mais importantes do ramo espiritual é a honra. Ora, se uma igreja não honrar o seu pastor, certamente não vai poder extrair aquilo que de mais importante o pastor tem. Hoje, muitos aproveitadores que entenderam esse princípio de honra se fizeram pastores sem serem chamados, só por causa da honra que eles cobiçavam.
Pois o pastorado é um chamado, e assim esses provocam muitos escândalos. Uns honraram a esses aproveitadores, e os que provocaram muitos escândalos, assim, fechando então os seus corações para esse princípio, que verdadeiramente tem o chamado do pastorado. Quem verdadeiramente tem o chamado de pastorado encontra muitas ovelhas com o coração fechado para esse princípio, preferindo colocar-se numa situação por cima do muro. Assim como Mateus 16, 17, o Espírito Santo revelou a Pedro quem era Jesus, também nós devemos orar pedindo revelação ao Espírito Santo, nos revelando quem são os nossos pastores, pois a honra é dada a quem é devida. Acho muita maturidade profundo. Me alegro de saber que pessoas a quem eu estou a ensinar captaram a mensagem. E eu acho muito profundo esse entendimento. Não vou só dizer aqui o nome, mas que Deus te abençoe. Continue guardando a visão. Diz aqui, não de torpe ganância, não exigindo, esperando isso e aquilo, mas de ânimo pronto. Se me perguntarem sobre quantos a sua para ir pregar o evangelho, eu não vou perguntar o que eu vou ganhar ali. Eu sei o que é que eu vou ganhar. Frutos para a glória do nome do Senhor. Aí deve ser o nosso coração. E não assumirmos uma função, um lugar. Eu acredito que essa é uma característica muito interessante a nível de todas as áreas da nossa vida. Mas aqui especificamente falando do ministério. Há pessoas que querem casar só para ter aquele estatuto, mas ocupam lugares, ocupam funções em empresas, ocupam lugar na vida de outras pessoas que depois elas omitem-se das suas responsabilidades. Mas, meu irmão, no dia do pagamento, eles estão lá presentes para exigir honra, exigir isso, exigir aquilo, e o blá blá blá, e o blá blá blá, que faz com que muitas das vezes o bom nome de Cristo seja difamado, a estrutura do casamento seja vilipendiada, os trabalhos, em tudo isso. Aqui depois diz assim, quanto a nós, aqueles que servimos, nem tendo domínio sobre a herança de Deus. Uma das coisas que eu falo com os líderes a quem eu treino, aqueles, vocês que me ouvem. A Bíblia diz que há uns que irão a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Logo, às vezes ficamos na urgência daquilo que temos a fazer, na nossa inclinação, dedicação, o zelo que temos pelas coisas que temos a fazer. Podemos até ficar chocados, ficar ofendidos. E você tem que entender isso nesse momento. Falo para os líderes. Você tem que ministrar e liderar em amor. Porque às vezes ficamos feridos, ofendidos, e as pessoas não acreditam nisso, se é possível. Porque damos tudo e de repente vem alguém que, não, horas extras. Não, daqui até ali. Não, mangonha. E às vezes eu tenho que chamar os líderes que estão a ser formados. Amém? Deus está a trabalhar em vocês. Vocês têm que entender, a pessoa que te diz, vou daqui, já não quero mais, você tem que respeitar, irmão. Não é que ele, às vezes não é porque ele tem má vontade. Às vezes o problema às vezes está em nós, que queremos contar com uma pessoa de 30, queremos contar com ele no 100. Então nós é que temos que aprender a esperar no Senhor e entender, este aqui vai para o 100, este não vai para o 100, vai ficar só no 60, aquele ali quer estar no 60, mas se calhar ele só vai até o 30. E então nós temos que saber honrar cada um na medida da sua fé. E aí, dali até aqui, eu vou com ele. Mas eu não posso ficar frustrado, porque eu sei que dali ele não vai conseguir prosseguir além disso. Ele próprio depois vai descobrindo em si mesmo as suas limitações. Primeiro ele diz, como Pedro disse, não, mestre, eu vou contigo. De repente, Jesus lhe disse, Pedro, não é como tu estás a ver. Isso é um processo de amadurecimento nas nossas vidas, até na comunhão espiritual. Faz parte. Depois o Senhor até pode usar esses momentos e quebrantar o coração das pessoas e dizer, pô, eu pensei que eu tivesse dado tudo, afinal não estava a perceber. E então ele pessoalmente vai trabalhando no seu coração com Deus, conforme, não nós, mas o Senhor tiver a tocar nele. Amém? Depois diz assim,
não tendo domínio sobre a herança de Deus. Então nós devemos honrar, ele vai até 30, amém. Quer dizer, uma característica que eu tenho, eu falo com meus líderes, quanto mais cansado eu tiver, mais energia eu tenho. Isso talvez seja da unção que o Espírito Santo me capacita para poder fazer além daquilo que eu conseguiria fisicamente. Logo, eu não posso correr 100 milhas e questionar, não, vocês não conseguem correr por quê? Talvez ele não tenha essa estrutura. Então, não tendo domínio como herança sobre Deus. Mas há um ponto também que os irmãos, é verdade também, né? Os irmãos, às vezes, ele tem estrutura de 10, mas quer fingir que ele tem de 10 mil. Irmão, vai só daqui até aqui. Não dá para te levar até aqui. Ah, não, estão a me desprezar, estão a escolher os outros. Mano, eu se disser vamos viajar de avião e você tem medo de avião. Eu se disser não vai. Não, mas não vou por quê? Você tem medo da altura. Como é que você vai entrar no avião? Então, nós respeitamos isso. Agora, uma coisa é, individualmente ou voluntariamente, alguém descobrir que ele só vai, o teto dele é até 10, e ele vai diante de Deus chorar, Senhor, o meu desejo é ir até os 70. Então, que ele próprio quebrante o seu coração por meio de comunhão com Deus, então Deus trabalha nele, e ele se predispõe a ir até além daquilo que ele conseguiu um dia. Isso é um ato individual. Amém? E quanto a isso, nós temos que aprender a amar o dos 10 e o do 100. Esse 10 e 100, deixa eu te falar, não é 10 mil kwanza, nem 100 mil kwanza. É percentagem, amém? É até o nível do teu coração onde você quer ir, amém? Então, vocês que têm aí amor ao dinheiro, para de confundir. Eu sou responsável pelo que eu falo, eu não sou responsável por aquilo que você ouve. Isso depende já do teu ouvido, amém? E então disse Pedro, continuando falando aqui para os líderes, e o meu tom para com os líderes é por respeitar e entender a vossa entrega e saber que tem essa luta, amém? Faço parte dessas lutas. Porém diz assim, não com domínio sobre a herança de Deus. Nós não somos chefes do povo. Nós servimos pelo exemplo. Nós servimos pelo exemplo. Ok? Você tem que imitar aquilo que é bom. Uma das coisas que eu aprecio muito no aspecto do discipulado é a liberdade de poder estar de calções perante o meu discípulo, que me vê no púlpito de fato e gravata. Nisso eu quero dizer, o verdadeiro discipulado, ele acontece não quando você vê supostamente uma máscara, não que o fato no púlpito seja uma máscara, mas o discipulado acontece na prática diária. Eu não vou fingir ou não bocejo perante o meu discípulo. Os meus discípulos têm que ver as minhas lutas para que eles possam ver como é que eu me agarro no Senhor perante as minhas lutas. Os discípulos, Jesus os levou para o Getsemane para orarem, onde ele suou gotas de sangue, para eles verem como eles deviam se agarrar no Senhor quando o diabo, como um leão, como o seu adversário, viesse ao redor deles à procura de lhes estragar. É necessário verem as lutas em mim para que eles vejam como Deus, como me agarrando em Deus, Deus promove essa vitória. Mas, infelizmente, o espírito da arrogância de muitos, quando eles se aproximam e veem as lutas, eles apontam dedos. O dedo não está apontado porque o pastor está de calções. O dedo dele está apontado pela falta de caráter dele, porque ele nem calção tem. Ou seja, ele é mesmo nu. E então é necessário, queridos irmãos, que paremos, para líderes, falamos, né? Paremos de ocultar até mesmo nossas fraquezas para aqueles que nós estamos a trabalhar. Diz-se que a autoridade, por exemplo, os militares, os polícias, se você tiver muito polícia na rua, o povo deixa de respeitar os polícias, deixa mesmo de respeitar. Há uma teoria que é assim, né? Que a autoridade não pode estar na rua. Por isso que muitos líderes, eles isentam-se, afastam-se. Infelizmente, em muitos casos, é verdade. Por quê? Porque a estrutura daquele povo de estar relacionado com pessoas em autoridade
Isso é um exemplo, por exemplo, vamos falar aqui rapidamente. Você coloca uma figura de destaque. Eu me pergunto, se o Messi viesse assistir um culto na igreja, você ia pedir autógrafo, ia tirar foto com ele, né? Essa é a distração que a igreja carrega. Infelizmente. Eu lembro-me de um cantor, mas isso é para ele, isso quem perde é ele. Mas isso também é verdade em Angola, em todos os lados. Que há pessoas de destaque social, em financeiro, no governo, em todas as áreas, que eles fazem até questão e gosto de estar a ouvir a palavra de Deus, mas fazem questão de não estarem expostos. Mas é estarem expostos? Não é que eles se exporiam, não é isso. É que às vezes o povo também não sabe se posicionar. Lembro-me de um cantor muito famoso. Naquela altura, ele era o cantor do momento, Craig David. Craig David estava a ser evangelizado. O produtor do Craig David era um dos membros da nossa igreja. O produtor do Craig David era um dos membros da nossa igreja. E o Craig David dizia que ele não conseguia vir à igreja por como seria a reação das pessoas. Eu vejo isso na prática básica. Às vezes os irmãos, supostos irmãos, porque nós também temos que começar a falar a verdade, né? Nem todo que está sentado na igreja é irmão. E esse é que é o ponto. Se de repente vem com a camisa, por exemplo, como é que a camisa vem, a palavra de Deus na minha boca, pastor Mauro Livramento, não significa, principalmente num povo que vive do fardo, não significa que esse povo é seguidor da palavra de Deus na nossa boca. Não confundir a coisa. Temos que ser claros nesse aspecto. Então, nós já vimos várias vezes, dentro da igreja, suposto irmão, quando entrou alguém que aos seus olhos é a resposta de Deus para ele, a primeira coisa que ele ofereceu foi o currículo vital dele. Apresentou o CV dele. Não lhe disse ainda bom dia, nem já como falam, nem paz do Senhor, nem nada, meu irmão. É já um currículo, não, Deus te enviou para me arranjar um emprego. O outro veio até comigo e disse, não, eu sei porque que Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe aqui para me arranjar uma boa esposa. No mundo chamam como é que é? Fazer os baixos, né? Ele disse, querido, eu acho que Deus me enviou aqui para te falar, para você se arrepender de todos os pecados antes que você vá no inferno. E nós temos essas realidades. Isso aponta tanto para a distração quanto a falta de algum caráter da nossa parte. Queridos irmãos, nós, trabalhadores, devemos tratar as pessoas não como propriedade nossa. Eu não admito, em nenhum momento, ser tratado com desonra. Mas você não vai me ver a te cobrar honra. Em nenhum momento. Eu não admito. Você pode me tratar com desonra. É teu direito. Você tem essa liberdade. Se calhar não vais ver o meu rosto 2 vezes. Porque eu me honro e respeito e considero o que o Senhor falou em mim. Glória a Deus. Amém? Quanto aos jovens, quanto ainda a nós, líderes, e quando aparecer o sumo sacerdote, o sumo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa da glória. Há um galardão para toda lágrima derramada, que saindo, nós semeando com lágrimas, voltaremos a colher com alegria. Deus refrigera os corações, consola os nossos corações abatidos. Nós somos caluniados, inventam males, inventam tudo de mais alguma coisa. Dizem aquilo, falam, você não tem noção do que as pessoas têm, a capacidade intrínseca. Queridos irmãos, você às vezes ouve tanto falar mal dos pastores, você não tem noção da capacidade brutesca das pessoas inventarem males. Você não tem nem sequer noção de tipo de situações que as pessoas gratuitamente nos colocam só para atingirem os seus objetivos. Você não tem noção. Porém, tudo isso procede do maligno. E qual é o stress para conosco? Se Jesus disse, vos digo todas as coisas para que quando elas acontecerem, vocês tenham um bom ânimo e não se escandalizem. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e falarem de mal de vós, vos levarem aos tribunais, vos
Por quê? Por causa do meu nome. Tem de bom ânimo. Então quero te encorajar, a ti que trabalhas, que serves e que te posicionando para servir, sentes essas lutas. Você tem que ter mais estrutura, fica firme na fé. Então o apóstolo Pedro, ele fala, dizendo aqui, cuidado, vigiem, porque o diabo ao vosso redor, para os jovens. Mas também o diabo faz isso para alguns líderes. Mas, queridos irmãos, aqui o ancião não tem a ver com a idade, não é cabelo branco. O ancião aqui, ele está escondido em Atos capítulo 15, verso 26. Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que deram o rosto. Homens que deram a cara. Homens que deram a sua vida, a sua juventude. Queridos irmãos, eu já vos ensinei isso, queridos amigos. Eu já vos ensinei isso. Parem de apontar o dedo para os líderes. Quem serve? Os níveis de ataques que ele tem. Ei! Ô Senhor Jesus, misericórdia no que eu vou ensinar à igreja. Muitos líderes que você vê, líderes, homens ou mulheres, independentemente, o inferno que ele vive, causado ou oferecido pelo seu parceiro, é angustiante. E você vai lá com as tuas barbas, mas eu não aponto o dedo. Quem o faz é sinal de imaturidade. Nós não vemos. Queridos irmãos, não faz. Não façam. Amém? Esse é um conselho sábio. Muitas das vezes, para servimos a quem amamos, mas debaixo de suspeita. Semelhantemente, jovens, sujeitem-se a esses que pagaram, deram as suas vidas. Esses têm esse testemunho, deram as suas vidas por causa do nome do Senhor. Jovens, sujeitem-se a eles. Se você não entender isso, você vai se exaltar, você vai achar que você é colega deles. E depois você vai dizer, não, esses aqui são arrogantes. Não! Não, queridos irmãos, você acha mesmo que eu dei minha juventude desde os 16 anos e tal, edificamos a igreja para os 80 anos e entregamos não vaidoso? Nunca vai acontecer isso. Nunca vai acontecer isso. O vaidoso se ofende, o vaidoso tem manias. Ele não entendeu ali que ninguém vai colocar um tapete perante ele, um tapete vermelho para ele passar. Antes, nós somos as vestes que se colocam no chão, somos o tapete que se coloca no chão para que o Senhor passe através de nós. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Jovens, sede sujeitos uns aos outros. Jovens, sede sujeitos uns aos outros. Falando mesmo do convívio entre os irmãos. Revestivos de humildade. Porque há sim momentos em que o Senhor chama, usa um irmão teu para te dar um toque. Bro, irmão, irmã. E há uns que dizem, mas você não é pastor. Não tem como dizer nada. Há outros até que dizem, você se não é casado, como é que está a me dar conselho se você é solteiro? Oh, queridos irmãos, você é sábio. Tem um bocado de sabedoria. Seja humilde. Revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Logo, quando você tem muita resposta na tua boca, estão a falar contigo, você ainda nem acabou de ouvir, mas já está a responder. Isso é soberba. Não é a tua opinião. Você tem que começar a entender que uma coisa é tua opinião, teu direito de opinião, outra coisa é soberba. A coisa é arrogância. E na verdade, queridos jovens,
A geração que não quer pagar um preço, a forma dela se encobertar é acusando os outros. A geração que não quer e que se cansa de pagar um preço, a forma de se isentar é levantando e apontando o dedo. Por isso, Noé, quando embriagado da sua vinha, depois da arca, depois do tempo do dilúvio, o filho dele cansado veio e apontou as falhas do pai dele. Mas os mais velhos, caráter, de costas vieram e cobriram seu pai. Então, ainda de novo para os líderes, é importante no discipulado não tiverem só de fato, mas de calção também. De preferência como as havaianas, já? Então, querido irmão, a próxima vez que você me vê da havaiana, não pensa que eu estou a te mostrar minhas havaianas, não é isso. Entendeste a lógica? Ok. Glória a Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Mas quando Deus está a dizer humilha-se perante Deus, ele falou na condição de sujeitar-te aos anciãos, àqueles que deram a sua vida nessa causa, e ao teu irmão, ao teu próximo. Agora, ele está a dizer sujeite-se a Deus, amém? Humilhe-se diante de Deus, mas ele não está a dizer para você pegar pó de areia, lixo, colocando na cabeça assim, eu não tenho valor, eu não presto. Ele não falou nada disso. Ele fala de uma atitude que procede de um coração quebrantado. Humilhem-se perante Deus, sujeitando-se a homens que estavam à vossa frente e aos vossos próximos. Quando nós olhamos para a escola dos profetas, dos filhos dos profetas, todos eles, Eliseu, hoje Deus vai levar o teu Senhor. Você vai pensar que aquela palavra que eles estavam a dar é porque eles ouviam Deus, não é a soberba que eles tinham. Eles não se sujeitavam a Eliseu como alguém que era também deles. Então, quando Eliseu volta, Eliseu disse-lhes, não saiam à procura de Elias. Porque ele tinha visto Elias ser arrebatado. Não saiam. Eliseu não lhe estava a contar tudo. Mas na sua soberba, eles achavam que eles tinham toda a informação. Líderes não podem te falar tudo. Eles respeitam o teu limite. Logo, só porque você está a ouvir certas coisas, não se exalte, isso é soberba. Em tempos atrás, eu conversava com o meu pai, porque eu sou sábio, eu quero aprender. E eu lhe fiz uma pergunta. Qual é, da sua perspectiva, qual é o desafio, o conflito de gerações? E ele disse, o grande problema é que a vossa geração não quer receber o testemunho da nossa. Quer achar que são. E é daí que surgem muitos erros. É daí que surgem muitos erros. Porque, incrivelmente, até para o sábio, o erro daquele que está à nossa frente pode ser uma escola. O erro do que está à nossa frente pode ser uma escola. Mas para o tolo é motivo de assunto desprovidos de entendimento. Vamos embora. Humilhai-vos depois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhe-se perante o Senhor. E Deus vai usar homens que tenham testemunho, homens que Deus vai enviar, homens que deram a vida deles. Esses homens, querido irmão, quem é que Deus envia para falar para a tua vida? Qual é a pessoa que Deus envia para falar para a tua vida? Não um vaidoso. Atos 15 é específico nisso. Saíram do nosso meio. Da onde é que eles saíram? Da igreja. Nem toda pessoa dentro da igreja tem a autoridade para falar na tua vida. E o que é autoridade? Não é poder. Ou exósia tem a ver com o quê? O direito legal de falar. O que é que te dá direito de falar? Quando você se torna uma testemunha, quando você expôs a tua vida, quando você tem essa experiência, entre aspas, com o Senhor, quando você pagou o preço, você ficou firme anos e anos, então você tem pelo menos 2 letras para falar para uma geração. E nós precisamos de entender, Deus não edificará a sua igreja com plim e plum, cabum. Deus edificará a sua igreja como
Eliseu lavou as mãos de Elias, onde ferro afia ferro. Você precisa de crescer em maturidade, porque se calhar você tem uma percepção estranha sobre Deus. Se você quiser, consulte tudo o que eu estou a falar é bíblico. Mas não consulte só um versículo ou aquilo, não. Consulte a vida de homens que são íntegros. Homens que têm frutos no Espírito. E você vai descobrir que às vezes há muita vaidade no nosso meio. Falávamos ontem acerca disso. Fui convidado para ir para uma igreja. Gostei muito, já repeti isso aqui, vou repetir novamente. Gostei muito da igreja, gostei muito do povo. Mas o facto de eu gostar muito do povo, o facto de ter sido bem recebido, não me isenta de falar a verdade. Às vezes nós só falamos a verdade no momento em que nós não fomos bem recebidos, não gostamos, então nós falamos, olha, já agora mesmo. Então isso você não está a falar a verdade, você está a criticar. Eu gostei muito. E naquela igreja, fui bem recebido, repito, novamente. Porém, me receber bem também, não é só me dizer seja bem-vindo. Me receber bem é também se sujeitar ao que você vai ouvir. E se tiver verdade naquilo, você receber e não endurecer o teu coração. Então, o que aconteceu na igreja, fomos muito bem recebidos, amém, até aí, quando na liderança, no louvor, a jovem que estava a cantar um determinado louvor, chegou à minha frente e começou a dançar de uma forma sensual e promíscua à minha frente. Quando eu entrei no púlpito, eu disse, glória a Deus, aleluia, obrigado por me receber, mas eu acredito que eu aceitei Jesus, saí do mundo não para vir te ver dançar dessa maneira à minha frente. Sujeitai-vos. Hoje, nós não somos uma geração que recebe repreensão e correção. Nós somos uma geração que quer ser reconhecida. Tem que reconhecer o técnico, tem que reconhecer o cabeçudo. E a cabeçuda anguimbola que coloca uma peruca para ninguém ver as coisas que estão lá. Nós somos essa geração. Nós somos uma geração que tudo que nos instruírem nos ofende. Por que dura tanta ferida da filha do meu povo? Por que, queridos irmãos? Nada que a gente possa fazer vai impressionar Deus. Deus não nos vai amar mais, não nos vai amar menos. O amor dele é incondicional. Então você precisa de aprender a não falhar o alvo. E queridos irmãos, às vezes não falhar o alvo, pensamos nós prosseguir para o alvo, pensamos nós que ficar firmes tem a ver com fazer coisas estrondosas. Não, queridos irmãos, às vezes é uma força de caráter. Queridos irmãos, veja bem o que está escrito aqui. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem de cuidar de vós. Deixa eu explicar uma coisa. A Bíblia diz, sujeitai-vos a isso. Sujeitai-vos. Vou repetir, sujeitai-vos. Vou repetir, sujeitai-vos. Você sabia que uma das formas de você ser cheio do Espírito Santo é sujeitando-se uns aos outros? Leia Efésios capítulo 5. Há gente que está a orar, Senhor, vamos no monte, vamos na cave, vamos no mar, vamos na floresta, vamos buscar a face do Senhor. E o Senhor está a dizer, sede cheios do Espírito Santo, sujeitando-os uns aos outros. Agora, olha só como eu vou te dizer. Você pode dizer amém. O testemunho do Espírito é que conta. E deixa mesmo agravar o caso. Se você não consegue se sujeitar, eis que o pecado bate à tua porta, acaba de dominá-lo. Acaba de dominá-lo. Então, queridos irmãos, nós precisamos de parar de nos esconder nas paredes das nossas igrejas e por detrás dos nomes das nossas denominações. O que conta é no Espírito. Tudo que o homem semeia é o que ele vai colher. Então tenha um coração humilde. Tenha um coração simples. Um coração que resiste à soberba e que se submete à verdade. As grandes vitórias que você vai conquistar na tua vida não serão ganhas, muitas das vezes, como é dito, de joelhos no chão. As grandes e maiores vitórias, muitas vezes, portas que o Senhor vai abrir para ti, não será dito como você acreditou no poder da oração. Vai ser visto às vezes, queridos irmãos. E eles o venceram por não amarem suas vidas até a morte.
A tua morte para o eu, a tua morte para o orgulho, a tua morte para a soberba, a tua morte para o reconhecimento. Estou morto para a crítica, estou morto para o elogio, estou morto para o engano, estou morto para o eu. É que vai te dar vitória. É que vai fazer com que os teus olhos continuem abertos quando Satanás tentar te cegar. Queridos irmãos, cuidado com esse espírito, que ele facilmente se apodera da igreja. E então, distraidamente, a igreja não se apercebeu. De repente, o que aconteceu? Meu Deus! A porta fechou, estamos fora. O que aconteceu? O que aconteceu foi que dentro do momento e o tempo que você estava e que deveria se concentrar, você estava distraído, você não estava se a perceber, você não estava a tomar o teu lugar. De repente a porta, de repente a porta pode fechar. Falamos muito no cristianismo sobre conquistar, aleluia, o Senhor fará, glória a Deus. Um dos maiores frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Pare de tentar dominar os outros, dominar tudo ao teu redor. O mundo vai ver, o mundo não tem que ver nada. Domine-se a si mesmo. Domine-se a si mesmo. Não permita em ti criar raízes da amargura, de atitudes soberbas. Jesus era assim. Teu pastor é assim. Se teu pastor é assim, não limita nisso. Amém? Entenda. Vou continuar aqui. Jovens, sede sujeitos aos anciãos. Quem são os anciãos? São os homens que pagaram, que deram, expuseram a sua vida. Não são homens de cabelo branco necessariamente, mas são homens que deram a sua vida, expuseram. Por isso é que Paulo disse aos presbíteros que há entre vós, admoesto eu que também presbítero e testemunha das aflições de Cristo. É o que ele está a dizer. Sujeitar-se a quem? A homens experimentados na dor, experimentados no sofrimento, a uns em cadeias, em fomes, em coisas às vezes que não se nomeiam, em tudo, mas que permaneceram firmes. Sujeitem-se, imitem, vejam a paciência com a qual eles herdaram a promessa. Queridos irmãos, cristianismo não é de medir força. Isso é soberba. Isso é soberba. Isso é o espírito de Satanás que te entrou e você pensa que é Deus. Não faz isso. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Mas querido irmão, é que não humilharmos. Já ouvimos falar de pessoas que colocaram a cabeça na sua sanita porque Deus eu não tenho valor. Isso não é humilhar. Isso é até loucura. Humilhar-se. Querido irmão, preste bem atenção ao que eu estou a dizer. É mais fácil a geração de hoje colocar fezes no seu corpo porque eu não tenho valor, colocar areia na sua cabeça na sanita porque eu não tenho valor, do que ele abrir mão da soberba do coração dele. Essas coisas externas você consegue fazer, mas se sujeitar a outro homem, uou, ei. Sujeitai-vos, jovens, a esses que deram suas vidas pelo nome do Senhor. E sujeitai-vos uns aos outros. Essa é mais difícil. Todo mundo consegue pegar areia. Se você for na praia, você também vai pôr areia na cabeça. Você não está a se humilhar. Eu acho que daqui não vou sair também. Vou ficar mesmo nesse versículo. Que é aqui que eu estou a tentar. Eu estou a dar conta. O ponto de contenda está aqui. Só porque, queridos irmãos, se você não passar e vencer essa área, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor buscando quem possa tragar. Quem que ele vai tragar? Alguém que é igual a ele, que se exalta, ouve conselho, não acata, ouve, endurece o coração dele, ouve, começa com desconfiança. Não é assim que Satanás fez? E de repente, diz a Bíblia, eu vi Satanás cair como um relâmpago. Queridos irmãos, cuidado com essa atitude. Cuidado com essa atitude. Por muitas das vezes, queridos irmãos, eu vou contar a história. Vem uma história de um... Eu não conheço pessoalmente, mas vem uma história de um homem que lhe foi dito que sentasse para aprender. E alguns membros ao redor dele diziam-lhe... eu acho isso muito perigoso, o que eu vou te falar. Se eu tenho que te aconselhar assim, então alguma coisa já estragou há muito tempo. Então, esse jovem, alguns irmãos ao redor vinham ter com ele. Não, pastor, você também,
o pastor é que está bloqueado, estou chamado, o pastor... É que isso acontece, você está a pensar que isso acontece diariamente. Então lhe incentivavam a sair, a abrir seu ministério e coisas do gênero. Mas ele ficou quieto. E um ano o pastor chegou, acho que um ano depois o pastor chegou, queridos irmãos, foi convocado para ir para a Suíça, assim, mas eu não vou. E chamou esse jovem, levanta-te, vais me representar. Isso mostrando como muitas das vezes Satanás ao nosso redor, às vezes mesmo nos bancos da igreja, onde tem lá muita bruxaria, muitos bruxos dentro da igreja, que são sempre esses que têm sempre uma opinião contrária à palavra do Senhor. O diabo queria tragar o chamado dele, tragar o ministério dele, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem-se entre os vossos irmãos no mundo. Vos falei hoje da experiência que tenho, no sentido de romper. Muitas das vezes rompi, não de joelhos no chão, mas com a boca calada, com o coração humilhado perante Deus, sujeitando-me a outros, recebendo de outros. Venci lutas, sujeitando-me a outros. Queridos irmãos, vencerás lutas, não no 21 dias de jejum e de oração. Porque você se jejua 21 dias, no 22º o Senhor envia a palavra. E se você não se sujeitar à palavra, em vão jejuaste. Porque o povo clamou e Deus enviou a palavra. Cuidado com o espírito de soberba. Se você não conhece Satanás, estou a te explicar como Satanás opera. Não vai procurar nenhum Satanás embaixo da pedra. Às vezes Satanás está ao teu lado. Às vezes Satanás é você. 14 atitudes. Queridos irmãos, ouça só uma coisa. Um coração humilde e quebrantado, contrito do coração, do espírito. É o que o Senhor busca, contrito do coração. Queridos irmãos, sujeitai-vos àqueles que pagaram um preço. Sujeitai-vos aos que pagaram um preço. Sujeitai-vos aos que pagaram um preço. E sujeitai-vos uns aos outros. Logo, eu vou me sujeitar a alguém, ao meu próximo, pela sabedoria. Quem é esse jovem? Esse aqui se sujeita. Ele anda com quem? Ele ouve quem? Aquele que deu a vida dele pela causa do Senhor. Amém? Então eu quero ouvir alguém como esse. Amém, ele não é pastor, mas ele é sábio o suficiente para andar com alguém, lavar as mãos de alguém que sabe se sujeitar. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Deus vai te dar vitória. Existem coisas, ficar firme na fé, não é muito monte. Às vezes também não é muito jejum, querido irmão. Às vezes é mesmo só obediência simples quanto àquilo que você acabou de ouvir e acabou de ler. Amém? E amém. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. A seu tempo ele vos exaltará. Tem o seu tempo. A exaltação tem o seu tempo. Nos humilharmos é todos os dias. E nos humilharmos não é, eu não presto. Você tem grande valor. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro. Está na hora de nós colocarmos a verdade nas nossas bocas, a verdade nos púlpitos e, acima de tudo, a verdade nos ouvidos das ovelhas, para que elas não se desviem. E assim, queridos irmãos, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, purificando as vossas almas na obediência à verdade, você tem que crucificar a tua carne. E a forma de crucificar a carne, Romanos 8, 13, amém? Se é uma condição, vou repetir, se, Romanos capítulo 8, verso 13, perdão. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, viverás. O grande dilema que a maior parte das pessoas hoje vive é combater desejos sexuais. Não tem mais nada para falar. Não tem mais assim outra luta. Medida de luta, irmão.
Toda hora, a mesma luta do ano 2015. Toda hora. Ah, não, pastor, é porque ele ainda não casou. E quando casar, vais ver que vai continuar. Toda hora a mesma luta. O problema está aí, queridos irmãos. Você está muito consciente do pecado e muito consciente da lei. Nós estamos a falar de estrutura. Estamos a falar de ficar firme na fé. Queridos irmãos, se sujeitarmos-nos à palavra de Deus, vamos matar as obras da carne. Está escrito assim. Está escrito assim. Concorde com a verdade. Às vezes você não gosta. Eu ensino exatamente isso que eu vivo assim. Às vezes eu chamo pessoas que não são minhas amigas, mas elas falam o que eu preciso de ouvir. Será que você tem essa maturidade? Devias. Deves alcançar esse nível de maturidade de ouvir coisa que você não gosta. Quinino nunca foi bom. Rezoquina então, mas fez bem. Uns de nós vemos rezoquina de longe, já estávamos a sentir os efeitos. Mas fez bem. Você tem que aprender a rodear-se de pessoas que vão fazer exatamente isso. Vão te apontar para Cristo. Mas vão te apontar para Cristo como? Ali no céu, olha, Jesus disse, cuidado, ninguém te diga que o Cristo está ali ou acolá. E nós hoje vemos essa comoção religiosa e nós vemos muito pouco fruto. Por quê? Porque queremos ir a distâncias, queremos ir, até mesmo no dita missão, ele acha que missão é só por quando do cubango. Depois começamos a nos tirar de foto, olha nós, nas trilhas do evangelismo. Ah, fica quieto! A primeira missão às vezes é a tua carne ser crucificada. Amém, igreja? É isso que você tem que entender, queridos irmãos. Nós trabalhamos muito exteriormente. Quando Satanás não ataca o exterior, ataca o interior. Aproveita-se, ele usa daquilo que está lá, a tua vontade carnal. Amém, igreja? Eu não disse para você ficar na tua casa, não ir para as missões. Você sai da tua casa, vai pregar o evangelho. Queridos irmãos, 1 de Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Não se canse de servir. Não se canse. Gálatas 6, 9. Se não desfalecermos, certamente colheremos. Certamente colherás. Diga a pessoa que está ao teu lado. Certamente, se não desfalecermos, colheremos a seu tempo. 6, 9. Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecido. Quer só fazer uma pergunta que está na minha mente. Esse tempo todo, leste muita Bíblia, ouviste muitas boas pregações, cresceste? Porque o crescimento não vem de ouvir pregação. O crescimento não vem de ouvir de ler muita Bíblia. O crescimento vem de você aplicar esses conhecimentos contra a tua carne. Porque quem tem te diminuído é a tua carne. Cresceste. Também eles ouviram a palavra, Hebreus 4, 2, e de nada lhes aproveitou, porque não a misturaram com fé. E não a misturaram com fé. Queridos irmãos, o Senhor olha procurando um homem e uma mulher que seja humilde. Humildade é fruto de concordar com a palavra dele. Amém? Humildade é fruto de concordar com a palavra dele. Eu já falei isso várias vezes, vou repetir de novo. No dia em que você entrar no avião e ouvir dizer: "Tindom, senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. E o nosso comandante Livramento dá-vos as boas-vindas." Mano, procura saber se é o Mauro Livramento. Se for o Mauro Livramento a comandar o avião, pula fora. Não deixa, luta pela tua vida. Arranca o banco, abre aquela porta ali do avião, da asa. Se eu ouvir dizer que o Mauro Livramento é o comandante, porque não confunde, gosto muito da aviação, mas eu não sou capacitado de operador. Se você ouvir que é o Mauro Livramento que está a pilotar, papá, corre. Quem te deu o conselho fui eu, fuja. Não vai só no meu muito gosto e desejo pela aviação, não confunde. Tem muitas pessoas que gostam muito das coisas de Deus, mas não são capacitadas, que eles não sabem, não aprenderam a se sujeitar. Fuja desses. Vai arrebentar tua vida.
Depois vais de chorar porque os pastores, porque as igrejas, estamos cansados. Estás cansado de quê? Nunca da tua carne. Porque foi a tua carne que te sujeitou a essas condições. Amém, 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 amém. Amém. O Senhor Jesus é meu pastor, que me curou e libertou de alegria e paz. Ei. O Senhor Jesus anda comigo pra frente. Ei. Amém, igreja? E amém. Creia somente. Está na hora de você crescer. Ponha de lado as coisas infantis. Não deixe o diabo se apoderar de fraquezas do gênero. E essas fraquezas são até a oportunidade de você se sujeitar a alguém experimentado e através dos quais o Senhor se move para edificar a sua igreja. Glória a Deus. Amém, amém e amém. É um privilégio te servir cansado. É um privilégio te servir quando está tudo apertado. É um privilégio te servir quando está tudo contra mim. É um privilégio te servir porque Jesus merece. Deus te abençoe. Glória a Deus. Domingo estaremos juntos. Não se esqueça, partilhe a página. Creia na mensagem que você ouviu. Flores de maio, sol de verão, a primavera está chegando ao fim da solidão. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. E eu os teus altares, nuvens e raios sobre o sertão. Avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e na dor, eu confio em ti, Senhor. Nada vai me separar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor. Nuvens e raios sobre o sertão, avisa lá que está chovendo, é o fim da sequidão. Diz ainda que a gente conseguiu sobreviver à dor, que Deus mandou a chuva. Primavera e verão, no outono e inverno, então o Senhor é o meu pastor. Na alegria e